Nossa, doutor, em uma sessão com você, eu falei coisa que eu não falo pro meu psicoterapeuta em 2 anos. Por quê? Porque a gente toca e o corpo, ele expressa as sensações e os sentimentos, né? A gente carrega esses sentimentos no corpo, que a gente chama de somatização, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente somatiza no corpo. E quando a gente se traumatiza, a gente somatiza no corpo. E esse corpo, ele cria o que a gente chama de couraças musculares, né? São tensões musculares. E na região pélvica é uma das coisas que mais acontece. Eu sempre falo para minhas mulheres, né? Minhas pacientes mulheres, que as mulheres, em geral, elas jogam muito as emoções na região genital. Muitas. Tudo que acontece de ruim, às vezes, ou de bom, ela joga lá na região genital. É bem interessante, porque quando a gente libera essas tensões, quando a gente libera essas emoções, ela cresce na vida. Porque, vou misturar um pouquinho aqui o assunto, mas para quem entende um pouco de chakra, sabe que o chakra básico está nessa região genital. É bem nessa regiãozinha aqui que a gente chama de centro tendino do períneo. A gente chama de Muladhara Chakra. É o primeiro chakra básico, é o chakra vital, o chakra da vida e o chakra sexual, junto com o segundo chakra. Deixa eu só fazer uma tradução que eu quero ouvir. Para quem é homem e usa muito essa terminologia, fica no neno. Quem sabe, sabe. Exato. Mas segue aí, falando do chakra. Então, e essa região, cara, é uma região que cria-se muitas tensões. Perfeito. E acabei de dizer fisiologicamente que quando você cria tensões nessa região, você bloqueia o sangue, você bloqueia a energia. 100%. Então, quando a gente fala de filosofia tântrica, por exemplo, a gente vai falar de Muladhara Chakra, porque é o chakra sexual, é o chakra da vida. E quando você libera esse chakra, você não libera só a região genital e sexual, você libera a energia vital que vai impulsionar essa energia para cima. E é isso que destrava vários campos da sua vida. E eu sempre falo para meus pacientes, eu sempre dou exemplos meus pessoais, né? Estou casado há 25 anos, então eu dou sempre muito exemplo. Eu, quando eu aprendi no Tantra a entender melhor esta energia sexual, eu foquei muito na questão financeira. Porque eu nunca fui, vamos dizer assim, eu nunca tive dificuldade, né? Mas sempre você quer ter uma independência financeira melhor. Total. Então eu comecei a trabalhar essa minha energia sexual para a finança. E aí começou a dar certo, por incrível que pareça. Por quê? Porque a energia vital, ela está ligada a toda a sua essência. Se você está bloqueado ali, você não consegue atingir outros níveis superiores de energia. Bem resumido, a filosofia tântrica voltada para os chakras. Todo objetivo de qualquer atividade espiritual, de qualquer exercício espiritual que se faz dentro do yoga e dentro do tantra, porque muita gente não sabe, tantra é yoga, tá? Yoga é tantra, ok? Legal. Antes que desmistifiquem, falem mal do tantra, tantra é yoga, ponto. Quem estudar, eu tenho até um assunto que eu falo isso no meu canal do YouTube, que é bem complexo essa filosofia, mas qual o grande objetivo de qualquer filosofia oriental? É você se iluminar espiritualmente, você ser um ser mais consciente, um ser que seja melhor, vamos dizer assim, né? Até porque o Tantra é uma filosofia espiritual hindu. Transcender, então, né? Transcender, isso. Eles acreditam muito nessa evolução espiritual. E qualquer exercício que a gente faça dentro do yoga, como as asanas, por exemplo, como os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, ou as posturas do gato, da vaca, enfim... Essas atividades, esses exercícios, eles são exercícios que têm como objetivo elevar a energia do chakra básico, do chakra principal, para centros superiores. Porque você só se ilumina aqui, você não se ilumina aqui embaixo, você se ilumina aqui. Então, eu estou resumindo, bem resumido, tá, gente? A filosofia tântrica, ela preconiza que é através da energia sexual que nós conseguimos nos iluminar espiritualmente. Ok? Assim como qualquer outra prática. Uma prática de asana, uma prática de pranayama, uma prática de mantra. Ok? Então, quando você trabalha esse chakra nas pessoas, você desbloqueia essas tensões. Isso faz com que a pessoa ela tire, parece que ela tira um peso. É muito legal. E eu vou falar de um assunto, eu sei que você não perguntou, mas é um assunto que todo mundo me pergunta. Vai pra cima. Fala assim, doutor, mas e esse negócio do pompoarismo? Que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Isso é um assunto que tem se falado muito, né? Eu Exato. fui ouvir esse termo, acho que pela primeira vez faz 1 ou 2 anos no máximo.
Mas cara, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre isso. Eu vou Explica um pouco pra eu gente. vou explicar um pouco, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Certo. A gente vê muito sobre pompoarismo na internet. Só que o pessoal não sabe o que é pompoarismo. Porque o pompoarismo, ele vem do Tantra. Por isso que as pessoas não sabem, porque as pessoas não estudam sobre a filosofia tântrica. Entendi. O pompoarismo, ele é uma das práticas espirituais para você se iluminar espiritualmente. E como é que é essa prática? É a prática de elevar essa energia do Muladhara Chakra para centros superiores através da contração das bandas. O que são bandas? São feixes musculares. Ok? Então, toda vez que a gente contrai essa musculatura de forma correta, porque não é tão simples assim de contrair a musculatura de assoalho pélvico, por isso que existe a fisioterapia pélvica, porque a maioria dos meus pacientes que vão no consultório não sabem nem o que é pelve, não sabem nem o que é assoalho pélvico, muito menos como contrair a musculatura pélvica. Então, uma coisa que me deixa um pouco irritado na internet é que as pessoas falam, contrai, aperta e solta como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e é a coisa mais difícil, que é um dos maiores trabalhos do fisioterapeuta pélvico, fazer a pessoa entender, aprender, ter consciência e fazer de forma correta, igual um treino, como um personal trainer, para essa musculatura de assoalho pélvico. Então a galera já não sabe nem como é que faz isso. É igual um papagaio de pirata. Ouviu falar que aperta, segura por 5 segundos e solta, é o exercício. Não é exercício, ok? E o pompoarismo nada mais é do que a contração desses músculos para que você eleve essa sua energia do chakra básico para centros superiores. Porque se você tentar aí minimamente contrair o seu ânus, porque nós não temos vagina, nós temos ânus, quando você contrai o ânus e se você sentir uma energia puxando para dentro e para cima, você está filosoficamente falando, de acordo com a filosofia tântrica, você está trabalhando essas bandas, você está trabalhando a sua energia vital para centros superiores, porque essa energia sobe, ela não desce. Porque anatomicamente, fisiologicamente falando, o músculo do assoalho pélvico ele contrai e se eleva, ok? Então, olha que interessante, por isso que juntou na minha teoria. Depois que eu fui entender que pompoarismo, na verdade, não é uma prática de aperta e solta, de contração de musculatura, de músculos circunvaginais. Na verdade, o pompoarismo é uma prática espiritual para elevar a sua energia pelos chakras. E você faz isso através da contração dos músculos do assoalho pélvico, que na yoga eles chamam de bandas, ok? Então, olha que interessante. Você funde isso por quê? Porque eu percebo, 100% dos meus pacientes, é claro que eles já estão com disfunção, mas eu já pego um paciente muito jovem que não tem disfunção e quando eu vou avaliar essa musculatura também não sabe contrair, que é o quê? Primeiro, antes de você tentar pensar em fazer pompoarismo, por que você não passa com um fisioterapeuta? Pensa em fazer uma avaliação com um fisioterapeuta, porque ele vai te dar substrato para que você primeiro entenda o que é um assoalho pélvico e como contrair o assoalho pélvico. Você tem que saber contrair o assoalho pélvico com uma certa coordenação, com uma certa força, com uma certa resistência, com uma certa explosão muscular. Não é simplesmente aperta e solta. Tem um treino igual de personal trainer. Entende? Deixa eu fazer um ponto. Se não tiver alguém tentando piscar esse momento, eu sou maluco. Não, com certeza. Será que eu tô sentindo alguma coisa subir aqui? Pô, cara, é impossível não ouvir sobre movimentar, sobre como fazer da forma correta. E você não... Tipo assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Deixa eu tentar aqui. Exato. É automático. E você me deu uma oportunidade, obrigado por essa oportunidade, porque Nada. Realmente essa questão do pompoarismo às vezes até cansa. Porque a gente até fala, olha, pompoarismo não é fisioterapia. Fisioterapia é muito mais do que pompoarismo. Mas o pompoarismo em si é uma prática espiritual que ninguém fala. Então o que acontece é que as pessoas não sabem da parte filosófica e espiritual e não sabem contrair também. Então, na verdade, eles precisam procurar pessoas habilitadas e que saibam o que estão fazendo. Perfeito. Geralmente são fisioterapeutas pélvicos que fazem isso, não é o coach da internet. Não é... Porque, cara, uma coisa é você fazer tecnicamente, como você estava falando, tenho certeza que muita gente está tentando, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que tem muita gente que está fazendo errado. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.